Graça e paz, queridos amigos, graça e paz, queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra do Senhor. Queria que vocês abrissem Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. A Palavra de Deus diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhes Jesus: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor Jesus, queremos colocar, Pai, nossas vidas diante de Ti. Queremos colocar, Pai, nossa mente, nosso coração cativos ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê entendimento, Pai, para aquela que é a Tua vontade. Que nós possamos ser cheios, Pai, da Tua fé. Que nós possamos, Pai, exercer a Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? A palavra de hoje é aprendendo com a adversidade. Deus nos permite passar por situações para aprendermos, para que Ele possa nos ensinar com as adversidades da nossa vida. Amém? Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, a gente muitas vezes pergunta: mas por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo? A palavra fala que Jesus desafiou os seus discípulos a passar para o outro lado, e no meio do caminho veio uma tempestade, veio ventos e o barco começou a encher de água, e eles ficaram desesperados e acordaram Jesus falando: Mestre, nós vamos morrer. E eu tenho certeza que na mente deles veio: por que isso está acontecendo com a gente? Quantas vezes a gente passa por dificuldade, passa por problemas, e a gente pergunta: Deus, mas por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Deus permite que as lutas e as dificuldades aconteçam conosco para que nós possamos aprender, para nos ensinar mais facilmente. E a partir do momento que a gente aprende, quando vem uma outra luta, uma outra adversidade, nós já sabemos como proceder. E a nossa fé se fortalece. Nós vamos ver hoje 3 pontos nesse texto, que explica isso na nossa vida. O primeiro ponto diz que Jesus os desafiou a passar por outro lado. Jesus nos desafia a vencer os nossos problemas. Jesus nos desafia a superar as nossas lutas. Quem não tem luta, quem não tem problema? Todos nós temos lutas, temos problemas. Todos nós passamos por um período da vida, por um momento da vida que a gente tem uma dificuldade, que a gente tem uma oposição sobre nós. Todo mundo. Ninguém está livre disso. Amém? A gente fala que a chuva cai para todo mundo. Quando chove, não tem aquela pessoa que fica no lugar e não cai chuva na vida dela. Cai todo mundo. Chuva cai para todos. Amém? Mas a maneira que a gente vê a chuva, se é uma bênção ou uma maldição, é que muda o nosso comportamento diante da dificuldade. Amém, amados? Jesus os desafiou. A primeira coisa que a gente vê é que fala que ele desafiou os discípulos a passar para o outro lado. E nós temos um desafio. Todos os dias nós somos desafiados. Amém? Todos os dias, quando acordamos, a gente tem que vencer mais um dia. Amém? Você é desafiado todos os dias da sua vida.
desafiado a mudar no trabalho, né, uma mudança de trabalho, desafiado a mudar, que aqueles que estudam a passar de ano, desafiado a ser uma pessoa melhor, né? Muitos passam por desafios de saúde, né, de uma doença na família, uma doença dentro de casa. Nós somos desafiados a vencermos todos os dias. Amém, amados? A palavra fala que os discípulos eles ficaram confiantes. No versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Quando Jesus os desafiou, né, eles ficaram confiantes e despediram as multidões e já entraram no barco e se dispuseram a ir para outra margem. Quantas vezes a gente pega um projeto, um plano, um desafio na nossa vida e a gente fica eufórico, eu fico confiante que aquele desafio vai ser vencido. Quantas vezes a gente pega algo para fazer e a gente fica confiante que vai dar certo. Assim estavam aqueles discípulos. Mas a confiança vem, a confiança continua até o primeiro momento que a adversidade vem sobre as nossas vidas. Que os desafios começam a aparecer. Com quem nunca já aconteceu isso? Você começa um projeto que você tem certeza que vai dar certo, e no primeiro momento, na hora que aparece a primeira dificuldade, você desanima. Assim foram os discípulos. Eles estavam confiantes até vir a tempestade. A palavra fala que eles pegaram um barco, e no meio do caminho os ventos começaram a soprar, a água começou a bater no barco, o barco começou a encher d'água e eles se desesperaram. Amém, amados? Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente começa fazendo um projeto, a gente tem um plano na nossa vida, a gente tem certeza que aquele plano vai dar certo, mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro desafio, aquilo nos desanima, aquilo nos abala e a gente começa a perder a fé. Amém, amados? O Senhor estava no controle. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por problemas na sua vida, saiba que Ele está no controle. Naquele momento que o barco começou a ser batido pelas ondas, que o vento começou a soprar, que o barco começou a encher d'água, por mais que os nossos olhos achem que a situação é contrária, Deus está no controle. A palavra fala que nada passa despercebido dos seus olhos. Amém, amados? Deus está no controle de todas as coisas. Nós também vemos que as experiências servem para nos amadurecer. Deus permite que nós passemos por essas dificuldades, por essas lutas, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que Ele possa nos ensinar a usar a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e mudar as circunstâncias das nossas vidas. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente seja independente, Ele quer que a gente ponha em prática essa palavra nas nossas vidas e possamos mudar a circunstância que nos cerca. Temos que passar para o outro lado. Não adianta, a palavra fala que nós não podemos ser aqueles que retrocedem, mas nós temos que seguir para o alvo. É isso que Deus espera, que nós possamos atravessar a nossa dificuldade, que nós possamos chegar até a outra margem e não desistir no meio do caminho. A palavra fala que nós temos que ter perseverança. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Na perseverança que nós aprendemos. Amém, amados? Não podemos desistir, temos que seguir para o nosso alvo, para a nossa meta. Por mais que venham as lutas, por mais que venha a tempestade, por mais que a oposição se levante, nós temos que seguir em frente, nós temos que seguir para o alvo. É isso que Deus espera. E nós temos que atingir nossas metas. Isso em qualquer área da nossa vida.
se você traça um plano, se você traça uma meta, se você tem um alvo, né, custe o que custar, você tem que atingir o seu alvo. Você tem que buscar a tua meta. É isso que Deus espera. Segundo, Jesus e a visão de descanso e da palavra de autoridade. Nós vemos na palavra de Deus que a tempestade bateu no vento, bateu no barco. No versículo 37 diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez grande bonança. O segundo ponto dessa palavra é que Jesus tem a visão de descanso. Né? Ele estava descansado. Né? Enquanto os discípulos viam destruição e morte, né? Jesus estava descansado. Ele estava dormindo, a palavra fala que ele estava dormindo no travesseiro. Jesus transmitiu outra visão. A visão que ele tinha era outra. Muitas vezes a gente fala que qual é a visão que você tem da minha Bíblia? Você vai falar que ela é roxa, uma capa de couro, mas a minha visão é outra. A minha visão é da palavra escrita. E nós temos visões diferentes. Aqueles discípulos tinham uma visão que era de morte e destruição. Mas a visão de Deus, a visão de Jesus naquele momento, era de paz, era de descanso. Isso a gente aprende duas coisas. Primeiro, visão de descanso em oposição ao desespero geral. Não adianta a gente desesperar, não adianta a gente passar por tribulações e por tudo a perder. O apóstolo Paulo Luiz fala que se o problema tem solução, para que você vai desesperar? Tem solução. Se o problema não tem solução, para que você vai desesperar? Não tem solução. Desespero não vai adiantar em nada. E assim tem que ser na nossa vida. Estamos passando por um problema, estamos passando por uma dificuldade, não adianta desesperar. Nós temos que nos acalmar, nós temos que ter certeza que Deus está no controle. Amém, amados? E o segundo ensino é que a visão da liberação de uma palavra de autoridade sobre a crise enquanto se falava de morte. Qual foi a reação de Jesus? Ele se desesperou? Não. A palavra fala que ele levantou e deu uma palavra de autoridade. E assim tem que ser a nossa posição diante de uma crise, diante de um problema. Nós temos que ter uma postura de paz, uma postura de tranquilidade. Lógico que eu não vou deixar as coisas acontecerem e não vou tomar uma posição. Pelo contrário, Jesus deu o exemplo. Ele não continuou dormindo. Ele levantou e deu uma palavra de autoridade. E assim tem que ser na nossa vida. Estamos passando por tribulação, estamos passando por dificuldade, eu tenho que ter uma palavra de autoridade. Está acabado, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa tribulação na minha vida. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. E é assim que tem que se cumprir. É uma palavra de autoridade para terminar, para cessar o problema na nossa vida. Amém, amados? Nós temos que pôr em prática a palavra de Deus. Já falei isso uma vez. Quantas promessas de Deus tem nessa palavra na nossa vida? Muitas. Eu tenho certeza que o seu problema, a palavra de autoridade está aqui. Basta você buscar, basta você colocar ela em prática na sua vida, basta você falar. Amém? Todos sabem, nós oramos para ter um filho durante 5 anos. E eu peguei todos os versículos de fertilidade, versículos de descendência e espalhei pela casa. Em qualquer lugar que a gente abria, a gente tinha um versículo de autoridade que não teria infertilidade na minha casa. E 5 anos depois, a minha bênção chegou. Amém, amados? Tem que ser assim, a gente tem que pôr em prática a palavra de Deus. Amém?
Você tem que pôr em prática a palavra de Deus na sua vida. Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém, amados? Não adianta eu trabalhar, fazer de tudo, trancar as portas, mas se Deus não for o meu guarda, se não for o vigia, é em vão. Todo o meu trabalho vai ser em vão. Amém? Nós temos que ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra fala que Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra. Não é pelas nossas forças, mas é pelo poder de Deus na nossa vida. O descanso de Cristo não era irresponsabilidade, não era passividade diante da crise. Era sim a manifestação da confiança em Deus para todas as horas. Deus quer que você tenha confiança, que Ele está no controle de todas as coisas. Confiar é deixar, você acreditar que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida. Amém? Jesus tinha certeza que Deus ia agir naquele momento. Amém? E isso tem que ser na nossa vida. Se nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por luta, nós temos que ter a certeza que Deus vai agir na nossa vida. Não existe tempestade que dura para sempre. Pelo contrário, no final da tempestade sempre vai haver um céu azul e um sol a brilhar. A nossa luta, a nossa dificuldade é passar pela tempestade e não ficar dentro dela. Amém? Terceiro e último. Jesus ensinou que até o vento e o mar lhes obedecem. Os discípulos tiveram uma experiência nova. E Deus quer que você tenha uma experiência nova. Uma experiência de poder, uma experiência do sobrenatural. Aquilo que um homem pode fazer é humano, mas o que Deus pode fazer é o sobrenatural. Muitas vezes a gente tenta passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas nossas forças. Amém? Aqueles discípulos se desesperaram, mas quando Jesus falou uma palavra de poder, a palavra fala que até o vento obedeceu. Muitas vezes a gente vai passar por problemas e por lutas que a gente não vai ver solução. Pelas nossas próprias forças, mas a solução está em Deus. A solução está no Senhor. Devemos entregar o senhorio de Cristo todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Devemos colocar as nossas vidas na mão do Senhor. É Ele que tem o poder e a autoridade para mudar a sua vida, para mudar a nossa vida. Essa é a palavra que Deus tinha para a gente hoje. Que a gente possa vencer as adversidades, as dificuldades das nossas vidas, as nossas lutas, não pelas nossas próprias forças, mas na confiança, na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor Jesus, Espírito Santo, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que tem o poder de agir e de mudar todas as circunstâncias das nossas vidas. Senhor, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, essa palavra que transforma, essa palavra que ensina. Que o Senhor possa colocar em cada coração que está ouvindo essa palavra a Tua certeza, a Tua fé, que nós possamos ser cheios da confiança que a Tua palavra tem poder, que a Tua palavra transforma. Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, Pai, muda, Senhor, o jeito de pensar, o jeito de agir. Coloca, Senhor, a Tua fé neste coração. Pai, que essas lutas que essa pessoa possa estar passando, que possa estar sentindo neste momento, na autoridade do Teu nome, eu cancelo em nome de Jesus e declaro vitória sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém.